Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, você é muito bem-vindo a esse lugar, lugar de encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida hoje. Eu confesso que eu tinha uma palavra preparada. Eu estava no meu trabalho hoje. E o Senhor disse, hoje eu vou de encontro aos meus improváveis. Eu disse, Senhor, vou ter que refazer tudo. Mas hoje o Senhor vai ter um encontro comigo e com você, porque nós somos improváveis. E eu pedi uma confirmação a Deus. Quando eu estava indo para casa, eu fiquei preso no trabalho, alguém me prendeu lá. Eu sei minha chave. E quando eu digo, enquanto ele não volta, comecei a mexer no celular e eu vi uma mensagem da diaconisa Clícia no seu Instagram. E Deus falava assim, e ela falou dizendo assim, quando se ama o Criador, até o improvável vira provável. Quando se ama o Criador, até o improvável vira provável. E ali eu comecei a entender o que Deus quer tratar conosco nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 4. Josué, capítulo de número 4. Eu vou ler dois versículos, versículo 8 e versículo 9. Você que está em casa nos assistindo, também seja muito bem-vindo. Se você puder, compartilha essa mensagem, porque Deus vai falar com você nessa noite. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim, fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e elevaram-se consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estaram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pai, aqui está a tua palavra, e ela não precisa de complemento. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem vai agir nesta noite. Que eu desapareça e que o Senhor apareça. E que essa palavra ela encontre, Senhor, um terreno fértil. Nós declaramos, Senhor, que a porta da palavra está aberta nesse lugar. E o Senhor terá um encontro com todos nós nessa noite. Na autoridade que há no nome de Jesus, a igreja diz, você pode tomar o seu assento. O Espírito de Deus, ele falou muito forte no meu coração. Deus, ele se agrada do improvável. Deus, ele vai de encontro à probabilidade. E eu comecei ali a meditar, digo, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que é que o Senhor quer passar para a sua igreja? E Deus me trouxe esse texto sobre Josué. E ele nasceu de uma visita que eu fiz essa semana. Deus começou a ministrar no meu espírito. E eu me vi improvável também. E você é o improvável. Essa igreja é improvável. E por que ela é improvável? Porque ela nasceu do coração de Deus. Ela não veio de outra igreja. Ela nasceu primeiro no coração de Deus, a probabilidade do homem, e Deus fez algo provável. E eu tenho duas revelações para deixar para nós nessa noite. Eu vou ser muito objetivo. Um para esta casa e a outra revelação para as nossas vidas, de forma distinta. Quando Deus escolhe Moisés para ser o libertador, para ser o condutor do povo que passou quase 400 anos no Egito, 430 anos no Egito, povo escravo, um povo que não tinha mais expectativa de como iria sair dali, mas existia uma promessa de Deus.
E Moisés, ele nasce no meio de um povo hebreu. E quando Moisés nasce, há um edito de morte pelo faraó. Veja, a improbabilidade começa desde a libertação do povo. Faraó, ele determina que as parteiras deveriam matar os meninos homens que nascessem naquela época. Interessante que, eu pesquisando, as parteiras hebreias naquela época, na cultura egípcia, ela só poderia ser parteira se ela fosse estéril. E Deus começou a ministrar no meu espírito e me perguntou: filho, será que você está preparado para ajudar pessoas naquilo que você ainda não alcançou? Pergunta a minha igreja se ela está preparada em ajudar pessoas naquilo que talvez houve um fracasso. Ah, eu não tenho filho, então não vou ajudar quem está tendo filho agora. Não. Talvez eu não tive um casamento bem sucedido e quando alguém me pedir um conselho, eu vou dizer: não case não, porque não é bem assim. Não! Nós precisamos estar preparados a gerar quando nós não temos e quando nós temos. Veja, elas viam os filhos darem luz e ela não podia dar luz. Mas depois a Bíblia diz que Deus se agradou dela e deu casa e família. Deu casa e família. O que você está gerando hoje no reino espiritual, talvez você não tenha. Deus te levantou para gerar em alguém. Mas Deus está se agradando da tua atitude. Ele vai te dar casa e Ele vai te dar família. Deus deu casa a Cifrá e deu casa a Puá. E deu família. É porque a gente não entende, irmão. A gente só acha que vai ser usado por Deus quando eu estou bem. Não, é na improbabilidade. Moisés nasce aí. Você conhece a história de Moisés? Ele foge, ele mata um egípcio, ele foge. E ele passa 40 anos no deserto, pastoreando um rebanho que não era seu, do seu sogro Jetro. E Deus tem um encontro com ele, não foi no deserto não, foi por trás do deserto de Midian. E ele retorna ao Egito. A gente conhece o que Deus fez através da vida de Moisés. Pastor, o que é que Moisés tinha nas suas mãos? Ele tinha apenas um cajado, um pedaço de madeira. A improbabilidade. Ele não foi para o Egito com a espada. Não, ele foi com um pedaço de madeira. E ali Deus fez prodígios e maravilhas. Porque Deus confunde o homem. Deus confunde até o reino espiritual. Porque talvez um pedaço de madeira na minha mão não seja nada, mas nas mãos de Deus, Deus faz algo grande. Quando Moisés tira o povo do Egito e vai passar o Mar Vermelho, o povo passa. A aprendizagem agora é no deserto. Veja, um homem improvável, ameaçado de morte, Deus levanta, gago, mas quando ele falava, suas palavras se transformavam em poder. Posso lhe dizer uma coisa? Você não é um acidente do caminho. Você não nasceu por acidente. Porque quando Deus visitou Jeremias, ele disse: Jeremias, eu te conheço antes mesmo de você ser formado. E eu te santifiquei antes de você ser gerado. Você é especial para Deus. Você não é um acidente de percurso. Pastor, e quando é que Deus vai me usar? Eu vou chegar lá. E veja, Josué entra na história como sendo o sucessor de Moisés. Pastor, e por que Josué era alguém improvável? Porque Josué não estudou numa escola boa como Moisés estudou. Josué nasceu, cresceu e se desenvolveu no deserto. Ele não passou por uma escola teológica. Josué não se banhava com azeite como o povo de Faraó se banhava. Josué, ele viveu, ele cresceu, ele se desenvolveu com o maná do céu. Talvez o teu deserto não acabou ainda porque Deus está te desenvolvendo com o maná. Não existe comida da terra, não existe comida do homem, mas existe comida do céu. Então Josué, ele cresce num ambiente para ele desfavorável, no deserto. Sem estudo.
sem direcionamento. Mas tinha uma coisa que me chama a atenção em Josué, ele era obediente. Repita comigo, obediente. No deserto, pastor, no deserto. Deus ama essa palavra, obediência. Sabe quantas vezes Josué passou por cima das ordens de Moisés? Nenhuma. Nenhuma. Deuteronômio capítulo 31, a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés e manda chamar Josué. Diz assim, Moisés, está chegando teus dias, tu já tem 120 anos. E vou te dizer algo, tu não vai passar o Jordão. Mas eu já escolhi um, improvável, iletrado. Mas eu escolhi ele, Josué. É o mesmo Josué que quando você mandou lá em Números capítulo 13, ele não trouxe notícias negativas, ele trouxe notícias positivas. 10 trouxeram notícias negativas, mas ele não. Ele viu algo que outros não viram. A improbabilidade do povo crescer na terra onde tinha gigante, onde a terra era fortificada, onde tinha que plantar para colher. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no meio da tua improbabilidade, Deus já te escolheu. Da tua limitação, Deus já te escolheu. Eu posso dar um conselho? Seja obediente. Seja obediente. Irmão, se existe um princípio que Deus não quebra, é o princípio de autoridade. Ele não quebra nenhum. Mas o princípio de autoridade não se quebra. Sabe por que Eliseu fez maravilhas dobradas do que Elias? Porque ele nunca passou por cima das ordens de Elias. Mas sabe por que Geazi ele morreu com a lepra? Porque quando Eliseu negou a oferta de Naamã, Geazi disse, eu vou por trás, sem ele ver, eu vou pegar para mim. O primeiro passo para ser levantado por Deus, mesmo sendo alguém limitado aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus, é obediência. É cumprir princípios. Eu costumo dizer, a gente que é da área do direito, quando a gente vai para o livro, a primeira matéria é sobre o princípio. É a matéria mais chata que tem, irmão. Mas se eu entendo os princípios, eu entendo toda a lei. A lei foi criada por Moisés, os 613 estatutos, porque o povo não cumpria princípios. E a Bíblia diz que Deus tem essa conversa com Moisés, com Josué. E lá em Deuteronômio capítulo 34, Deus chama Moisés ao monte Nob. E vai ao pico do monte e diz assim, Moisés, olha aqui a terra. A terra que eu prometi a Abraão, a terra que eu prometi a Jacó, a terra que eu prometi a Isaac, a terra que eu prometi. Mas uma coisa eu lhe digo, você não vai entrar nela. E a Bíblia diz que ele morre. Deus o enterrou. Pastor, e onde entra Josué nisso? É porque há um tempo de 30 dias de choro e lamento, luto. Mas Deus não avisou a Josué que ia levar Moisés naquele dia. O tempo do silêncio. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor disse, eu não precisei avisar a Josué que eu ia levar Moisés naquele dia. Mas ele precisava estar preparado. Está se preparando, irmão? Posso dizer uma coisa? Eu sei que você tem promessa, mas Deus vai silenciar. Deus vai silenciar. E para alguns, Deus já tem silenciado. Você vai para círculo de oração, você faz propósito, você faz jejum, você faz de tudo e Deus não fala nada. Exatamente nada. Por quê, pastor? Porque o tempo do silêncio é o tempo que Deus está gerando no reino espiritual, que Ele vai fazer na sua vida. E é coisa grande. Aprenda a viver o tempo do silêncio. Quando você vai para Jeremias capítulo 18, a Bíblia vai falar da casa do oleiro. Quando ele leva Jeremias à casa do oleiro,
E o vaso, ele passa por 6 fases para se tornar vaso. Mas na casa do oleiro ele não é vaso, ele é projeto de vaso. Ele é apenas barro. O oleiro vai lá na lama, pega o barro, coloca no carro, vai para a casa da olaria. Ele começa a amassar o barro com o pé para criar sustentação, ligamento. Depois ele vai para a roda, ele vai criar agora, vai desenvolver o vaso. Ele começa a trabalhar por dentro, por fora. Quando o vaso está quase pronto, ele coloca ele na prateleira. Fica aí na prateleira. O projeto do vaso na prateleira, esquecido. Por quê, pastor? Porque ele ainda não está pronto. Irmão, quando a gente entende o silêncio de Deus, o tempo de Deus, a forma de Deus, quando a sua obra e aquilo que Ele determinou para as nossas vidas chegam nas nossas mãos, isso desenvolve tão rápido. Eu lembro quando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e a Bíblia diz que eles remavam com o vento contrário, mas quando Jesus entrou no barco, eles chegaram imediatamente ao outro lado. Pastor, o que você quer dizer? Talvez na sua mente esteja demorando muito, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando chegar na tua mão aquilo que Deus prometeu, vai ser tão rápido. Vai ser tão rápido o que Deus vai fazer. Vai ser tão rápido, tão rápido. A transformação é rápida. Antes de eu me converter, tinha uma amiga que trabalhava comigo que ela era evangélica. E quem tirava a resenha, irmãos, era eu. E toda vez eu brincava com ela. A paz do Senhor, irmã. E uma vez eu encontrei ela no meio da rua. Fiz a paz do Senhor, irmã. Isso brincando. Ela disse, um dia você vai fazer isso de verdade. Não deu 2 meses. Eu estava me rendendo aos pés de Jesus. No mesmo dia eu parei de beber. No mesmo dia eu parei de farrar. No mesmo dia eu parei de mentir. No mesmo dia eu parei de fazer coisas que os meus olhos não podiam ver. Foi rápido, repentino. Para uns pode demorar, mas para Deus, quando chega na tua mão, é assim, ó, veloz. A espera faz parte do seu desenvolvimento. O silêncio de Deus faz parte do seu desenvolvimento. 30 dias, aí veio gritando o Espírito, filho, 30 dias, conta 30 dias. Alabaragassuri decamuve afá. Avisa a minha igreja que dentro de 30 dias eu vou dar uma direção diferente para ela. Aí eu fui contar, pastor Vinícius, era o aniversário da igreja, 20 de agosto, 30 dias. A Bíblia diz que no 30º dia, Deus rasgou o céu com a sua voz e disse, Josué, chegou a tua vez. Josué, chegou a tua hora improvável. Iletrado, mas obediente, submisso, que guarda a minha palavra. Josué, foram 30 dias eu em silêncio, mas agora eu te mando, esforça-te, porque eu vou dar uma direção diferente para a tua vida. Pode contar 30 dias. Deus vai derramar uma direção diferente para este lugar. E que direção é essa, pastor? Direção que Ele não deu a ninguém. Porque o que era improvável para um é provável para Deus. É só estar disponível, irmão. Ele clama, Deus brada, Josué, chegou a tua hora. Josué tinha a promessa na mão, mas não sabia quando ia ser. 30 dias chorando. E Deus em silêncio. 30 dias chorando. E Deus em silêncio. E Deus em silêncio. Pastor, Deus já prometeu, já falou, mas ainda não aconteceu. Deus está em silêncio, mas não se preocupa não. Porque quando chegar o dia, Deus vai bradar, vai rasgar o céu, Ele vai falar com você. Porque o que Ele tem para lhe dar, Ele não vai dar a ninguém. A direção que Ele tem para te dar, Ele não vai dar a ninguém. É sua a direção.
Pastor, e qual o segredo? Deuteronômio capítulo 38, a Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué e o Espírito Santo desceu sobre ele. E a partir dali todos que serviam a Moisés serviram a Josué. E eu volto a dizer, irmãos, Josué sabia que ia levar o povo, mas ele nunca disse: Moisés, deixa para mim, porque sou eu que vou levar o povo, você não serve mais para nada. Não! Não! Ele respeitou até o dia que o Senhor levou Moisés. Irmão, é sério. É sério. Não é à toa que a Bíblia diz: honra teu pai, honra tua mãe, que os teus dias serão acrescentados na terra. Irmãos, é promessa. Espera o tempo. Espera o tempo. Espera o tempo. Porque se eu não sei ser liderado, eu nunca vou saber ser líder. Eu estou aqui falando debaixo do sangue do Cordeiro. Eu preciso honrar o meu chefe. Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso honrar os meus líderes. Sabe por quê? Porque o que eu plantar, eu vou colher. Se eu não honro o meu chefe, você nunca vai ter colaboradores que te honram. Se você não honra os seus pais, você nunca vai ter filhos que te honram. E se vocês não honram os seus líderes, vocês nunca vão ter honra dos seus liderados. Porque um dia Moisés estava levando o povo, agora é Josué. Um dia Deus usou Nabucodonosor para invadir Judá e Jerusalém, tirou o povo do cativeiro, depois Deus tirou Nabucodonosor e colocou outro. Irmão, é sério. O povo chora, mas quando Deus ele desce a sua voz, ele dá direção, ele dá direção, ele dá. Depois do silêncio tem direção de Deus para a tua vida. Depois do silêncio tem direção de Deus para a sua vida. Mas ele deixa um conselho: medita na minha palavra, Josué, de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro da lei, porque onde você colocar os teus pés eu abençoarei. Seja forte e corajoso. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Mas eu tenho uma direção para a tua vida. Você vai passar o Jordão. Você vai passar o Jordão. Você não entendeu não, mas eu vou repetir. Você vai passar o Jordão. A Bíblia diz que Deus, depois que dá a direção para Josué, a história muda. Por que, pastor? A história muda porque lá em Josué capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Josué chama o povo. E quando ele chama o povo, ele diz: olhe, ainda amanhã Deus fará a maravilha no meio de vós. Ainda amanhã Deus fará a maravilha no meio de vós. Josué, ele junta o povo depois da direção, ele diz: ainda amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Quando Deus derramar a direção, porque Deus vai revelar a quem está levando o povo. Deus, em 24 horas, é a palavra saindo do púlpito e Deus cobrindo no outro dia. Deus fará maravilha no meio de vós. Não é daqui a um ano não, nem daqui a um mês, nem daqui a 60 dias, nem daqui a 6 meses. Ele disse: olha, ainda amanhã farás maravilha no meio de vós. Por que, pastor, tão rápido? Porque com a direção de Deus, com a direção do homem não, mas com a direção de Deus, é rápido. É rápido, o milagre é rápido. É volúvel. É rápido. Deus vai fazer rápido, vai abrir porta rápido, vai curar rápido. O que não se fazia, Deus vai fazer rápido. O que Deus envia do altar, em 24 horas Deus cumprirá. Josué diz: ainda amanhã
farás o Senhor maravilha no meio de vós. Tem boleto para pagar? Ainda amanhã. Deus fará maravilha no meio de vós. Está com uma doença que o médico já tirou a sua esperança? Ainda amanhã. Deus fará maravilha no meio de vós. O improvável agora está profetizando que 24 horas Deus faz maravilhas. E não faz mesmo. Porque o Senhor disse, agora precisa se santificar 3 dias à beira do Jordão. Aí, pastor, foi o Jordão que o Senhor falou. 3 dias se santificando no Jordão. Aí ele dá uma ordem, a arca da aliança, chama os sacerdotes. Vai passar o Jordão. E quando os sacerdotes pisam no Jordão, as águas se abrem. E aqui eu começo a finalizar. A revelação que Deus me deu. As águas se abrem do Jordão. A Bíblia diz que as águas vinham do alto. Existia uma parede que elas começaram a se curvar entre elas. Mas eles passaram em pé seco. A direção que Deus vai dar para este lugar é improvável para o homem, mas é provável para Deus. Talvez muitas pessoas não entendam a direção que Deus vai dar. Mas é só pisar nas águas que elas se abrirão. Agora o segredo é a arca ir na frente. Quando os sacerdotes pisam, a Bíblia diz que as águas se abrem. E Josué, Deus dá uma a Josué, pega 12 pedras. 12 pedras. E cada pedra representa uma tribo. Mas a Bíblia diz lá em Josué capítulo 4, versículo de número 8, que ele pegou da pedra do Jordão. Aí ele faz um altar do lado de fora do Jordão. Depois que ele faz um altar do lado de fora do Jordão, lá no versículo 9, a Bíblia diz que Josué manda mais uma vez, só que agora levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. No meio do Jordão. Deus levantou um altar fora do Jordão e Deus levantou um altar no meio do Jordão. Aí eu fiquei perguntando ao Senhor, como é que eles vão sacrificar no altar? Porque as águas vão se fechar. A Bíblia diz que o povo passa. Passa pés enxutos. Todo o povo passa. E quando todo o povo passa, a Bíblia diz que o Rio Jordão ele se fecha. E o altar ficou dentro. Sabe por quê? Porque é o segredo que Deus vai te dar. Haverão segredos que vão ficar do lado de fora, todo mundo vai ver. Mas haverá segredo que o Senhor vai abrir o mar. E quando você vem e Deus lhe falar, Ele vai fechar o mar. Só vai ficar para você o segredo. Deus não vai dar mais a ninguém. É porque os improváveis que sabem esperar o tempo do Senhor têm segredos de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele se revela a seus profetas. Eu disse, Deus, como é que eles vão sacrificar com a água no mar? Como é que eles vão prestar culto com a água no mar? Aí o Espírito Santo bradou dentro do carro. Estava no de compra, já vindo para cá. E eu terminando a palavra no carro. Disse assim, da mesma forma que eu fiz com Moisés. Da mesma forma que eu fiz com Josué. Este lugar deixará um legado. Este lugar deixará um legado, será conhecido, porque no Jordão eu deixei um sinal para este lugar. E muitos que passarem pelo Jordão terão que provar da minha soberania. Aí Deus me levou para Elias, o profeta Elias. O profeta Elias está andando com o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ele tira a sua capa, quando ele joga no Jordão, o Jordão se abre. Por quê, pastor? Porque ali tem um altar. Muitos provarão do sobrenatural de Deus, porque este lugar deixou um sinal dentro do Jordão. Você será legado para alguém. Quando alguém passar pelo Jordão, vai dizer, foi fulano de tal que deixou esse sinal. Porque você não é improvável. Ou você é improvável, mas para uns você é provável, mas para Deus. Posso dizer uma coisa? Saiba esperar o tempo, porque Deus tem segredos para te dar.
E quando ele te revelar o segredo, não vai revelar mais para ninguém. Porque Josué foi sozinho. Ele colocou as pedras, uma por cima da outra. E a Bíblia diz que elas estão lá até hoje. Quando pisar no Jordão, lembre-se, Josué fez um altar neste lugar. Mas o Jordão é a tua casa. O Jordão é a empresa que você trabalha. O Jordão é a tua vizinhança. Qual é o legado que você vai deixar para estes lugares? Josué soube esperar o tempo. Deus deu direção a Josué. Josué foi reconhecido pelo povo. O povo se santificou. E Deus abriu a porta da revelação para a vida de Josué. Segredos foram vistos do lado de fora. Mas teve segredos que ficou no oculto. Tem coisas que Deus vai falar só para você. Eu posso dizer uma coisa? Guarde. Porque terão revelações que Deus vai falar para mim que não vai falar para você. Vai falar para você e não vai falar para mim. Mas diante do sangue de Jesus, daqui a 30 dias Deus dará uma direção a este lugar. Muitos não entenderão porque era uma improbabilidade. E o segredo que Deus e alguém pensa que vai descobrir foi revelado no Jordão, mas o Jordão já se fechou, vai se fechar, o Jordão vai se fechar. E o povo passa para o outro lado. E agora, pastor? Agora ele só tem uma posição, invadir a terra, tomar a terra prometida. Tomar a terra, não pode mais voltar. Já passou o Jordão. Você já chegou até aqui. Voltar? Não dá mais não. Aquele que pegou com a mão no arado não pode mais retornar. Mas eu já não aguento mais, pastor. Mas não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Não se preocupa, o silêncio de Deus é a prateleira da olaria. Mas eu posso dizer uma coisa? Quando Deus resolve pegar o vaso, Ele leva para a fornalha. Para selar o vaso. Aí Ele coloca lá dentro da fornalha. Aí ela começa a ser selada. O vaso começa a ser selado. Aí eu lembrei. Quando Deus usou o pastor Vinícius para a minha vida, quando eu estava lá em Quebrangulo, aí Deus tomou ele, no final da revelação, disse assim: você está dentro da fornalha. Eu já tirei você da prateleira, agora você está dentro da fornalha. E o oleiro, ele vai olhar se o vaso está pronto, ele pega um ferro e ele bate no vaso. Se ecoar dentro, está pronto. Se não ecoar, porque ele está fofo. Aí, pastor Vinícius, ele termina dizendo assim: você está dentro da fornalha, mas ainda falta acender 7 vezes. É porque ali ainda não estava pronto. Ainda estava fofo. Deus precisava ainda esquentar mais. Esquentar um pouquinho mais. Mas quando o vaso está pronto, e Ele entrega o vaso para ser usado, Ele começa a derramar segredos, revelações, visões, intimidade. Olha, igreja, deixa eu dizer algo para você. Se eu e você souber esperar o tempo, debaixo da graça da revelação de Deus, Deus vai fazer algo grande. Eu sei que você não está entendendo nada do silêncio de Deus, mas Deus já entendeu tudo. Josué, ele não sabia que Deus ia chamar Moisés naquele momento, mas ele estava preparado. Esteja preparado. Esteja preparado. Mas pastor, ainda não... Esteja preparado. A ordem é: esteja preparado. Esteja preparada. Porque no momento certo Deus vai te chamar. Ele não diz o dia, Ele não diz a hora, e Ele nem diz o momento. Você é improvável, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para suceder homens
e mulheres de Deus. Deus te escolheu para fazer algo grande na sua vida. Da mesma forma com Jeremias, Deus ele conhece a sua história. O tempo de Deus é diferente do meu, e é diferente do seu. No tempo de Deus tudo já está cumprido. Mas é o meu tempo que vai dizer se vai se cumprir ou não, porque eu tenho livre-arbítrio para decidir se eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida ou não. Mas se você decidir viver o que Deus tem para a sua vida, Deus ele vai te fazer conhecer o céu por dentro. Deus ele vai te fazer conhecer o céu por dentro. Quem anda na dependência de Deus tem acesso aos seus segredos. Nem Moisés sabia que um altar seria erguido dentro do Jordão, porque aquele segredo era de Josué. E só ele sabe. É por isso que hoje eu entendo que quando Eliseu deixou o machado cair, o servo de Eliseu deixou o machado cair, ele só precisou pegar a madeira, algo desprezível, improvável, e tocou nas águas. Mas tinha um altar lá dentro do Jordão. E o machado de ferro, contrariando a lei da física, subiu. Porque o legado que você vai deixar, muitas pessoas também se aproveitarão dele. Para a honra e glória do nome de Jesus. Terão situações. Meu Deus. Moisés era grande. Moisés era um homem... Olha, Moisés foi um homem tão grande que lá em Apocalipse, número 15, a Bíblia diz que quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, Deus diz assim, vamos cantar agora o canto e louvor de Moisés. Deus conseguiu mudar até um louvor no céu. Mas quando chega a hora da transição, eu não sei se você está me entendendo. Quem está acima pode ser grande, Deus pode ter usado muito, mas quando chega a hora da transição, irmão, Deus ele coloca nas mãos. Deus ele quer entregar nas tuas mãos. Mas como vive eu, Senhor? Os segredos descerão deste lugar de uma forma. Mas porque aqui existe algo, e existe uma palavra que se chama dependência de Deus. Deus ele descerá segredos, 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 segredos. E terá segredos que o pastor Vinícius não vai poder nem compartilhar com o ministério da igreja. Segredos. Enquanto ele ainda for Josué, é a ele que Deus vai dar. Deus pode até querer compartilhar, mas o segredo está na mão dele. E o que eu posso fazer, pastor? Desfrute. Porque Josué passou a pé seco, mas toda a igreja passou junto. Todo mundo comeu do maná no outro lado. Todo mundo desfrutou. É a mesma bênção. É o mesmo ambiente. Eu só preciso entender os segredos de Deus. Fique de pé. Ministério de louvor. Trinta dias. Começa a se contar hoje. 30 dias. Deus vai dar uma direção diferente para este lugar. Vai mudar de bairro, vai mudar... Não, Deus vai dar uma direção espiritual. Esse lugar vai entrar num ambiente de milagre. Veremos aqui dizer, no outro dia, farás Deus maravilha no meio de vós. No outro dia, vereis a maravilha de Deus no meio de vós. Deus fará maravilhas neste lugar. Não estou aqui falando, irmão, porque não tenho procuração não para falar. Mas eu estou falando aqui debaixo do Espírito Santo de Deus.
do que ele falou comigo dentro do carro. 30 dias e eu mudo. Eu mudo. Eu desenterro o segredo. Eu abro o céu, eu chamo pelo nome. Pastor, e eu? Chegou o teu dia hoje. De quê, pastor? De tomar uma decisão. Foram vários dias de silêncio, mas o Espírito Santo de Deus, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Chegou o teu dia. Você que é improvável, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu. Nós vamos adorar o Senhor. E agora você vai orar. Você vai orar. Você vai apresentar a sua vida a Deus. Vai apresentar as promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai apresentar o seu presente e o seu futuro. Não se preocupe não. Porque um sim, Deus faz descer sobre a sua vida segredos. Segredos.